Você está entrando em pânico porque não sente vontade de fazer absolutamente nada. E quanto mais você tenta se forçar a ser produtivo, mais vazio você se sente por dentro, mais desconectado, mais perdido. Você olha para as pessoas ao redor, sempre ocupadas, sempre engajadas, e se pergunta o que há de errado com você. Por que você não consegue sentir aquela energia? Por que tudo parece sem graça? Mas e se eu te dissesse que esse tédio que você tanto teme e tenta evitar a qualquer custo não é preguiça, não é depressão e definitivamente não é um sinal de que algo está quebrado dentro de você? E se eu te dissesse que esse vazio que você sente é, na verdade, o som da sua mente finalmente conseguindo respirar depois de estar sufocada por tanto tempo? O que você está prestes a descobrir vai virar do avesso tudo o que te ensinaram sobre produtividade, realização e o que realmente significa estar vivo. Tudo o que te ensinaram sobre o tédio está completamente errado. A cultura moderna te vendeu uma mentira gigantesca, que cada segundo vazio é um segundo desperdiçado. Que se você não está produzindo algo, consumindo algo, aprendendo algo, ou pelo menos se distraindo com algo, você está falhando. Essa ideia está tão enraizada em você que o simples ato de não fazer nada se tornou insuportável, aterrorizante até. Você não consegue mais ficar sozinho com seus próprios pensamentos por mais de 30 segundos antes de sentir aquela urgência desesperada de pegar o celular, abrir uma aba, rolar o feed, qualquer coisa para preencher o vazio. E você foi condicionado a acreditar que isso é normal, que é só o ritmo da vida moderna. Mas a verdade é exatamente o oposto do que te disseram. Esse desespero em evitar o tédio não é um sinal de ambição ou de alguém que valoriza o tempo. É um sintoma de um sistema nervoso que nunca descansa, de uma mente que nunca tem permissão para processar nada. E o preço que você está pagando por essa guerra constante contra o vazio é muito maior do que você imagina. Deixa eu te revelar algo que vai soar estranho no começo, mas que vai fazer todo sentido quando você realmente entender. O tédio não é um bug do seu cérebro, é um recurso de sobrevivência. Quando você sente aquele vazio, aquela sensação de que nada te interessa, aquela vontade de não fazer absolutamente nada, não é porque algo está errado com você. É porque o seu sistema nervoso está desesperadamente pedindo uma pausa do estado de hiperalerta constante em que você vive há meses, talvez anos. Esse tédio que você tanto foge é a única janela que seu cérebro tem para entrar no modo de manutenção. É quando ele consegue processar tudo o que você viveu, sentiu e absorveu nos últimos dias. É quando ele reorganiza memórias, consolida aprendizados, regula emoções e reconstrói o seu senso de quem você é. O tédio é o momento em que a mente humana respira, e você está sufocando ela. Toda vez que você pega o celular no instante em que o vazio aparece, toda vez que você liga a TV só para ter algum ruído de fundo, toda vez que você enche cada segundo livre com alguma distração, você está impedindo seu cérebro de fazer o trabalho mais importante que ele precisa fazer. Você está vivendo em apneia mental e chamando isso de produtividade. Vamos entender o que realmente acontece na sua cabeça. O cérebro humano não foi projetado para estímulo constante. Isso é uma invenção dos últimos 20 anos. Durante 99% da história da humanidade, a maior parte do nosso tempo era preenchida com praticamente nada. Caminhadas silenciosas, espera, contemplação involuntária enquanto olhávamos para o fogo ou para o horizonte, longas pausas entre uma ação e outra. E não era tempo perdido. Era exatamente nesses momentos que o cérebro entrava no que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, ou DMN, do inglês Default Mode Network. Esse é um estado neurológico específico que só acontece quando você não está focado em nenhuma tarefa externa, quando você está apenas existindo, deixando a mente vagar. E é nesse estado, nesse suposto não fazer nada, que acontecem os processos cognitivos mais sofisticados do ser humano. Consolidação de memórias de longo prazo, integração de experiências emocionais, pensamento autobiográfico, construção do senso de identidade, criatividade e resolução de problemas não linear.
Sabe aquelas insights que surgem do nada no chuveiro? Aquelas respostas que você estava buscando há semanas e de repente aparecem quando você estava olhando pela janela? Aquela clareza emocional que vem quando você está andando sem destino? Tudo isso é o DMN trabalhando. É o tédio fazendo o trabalho dele. Mas hoje, você não aguenta 10 segundos de tédio. Cada vez que aquele vazio surge, você imediatamente o anestesia. Redes sociais, vídeos curtos, notícias, mensagens, qualquer coisa que mantenha o cérebro em modo de atenção externa. E o que acontece? Você vive num ciclo perpétuo de consumo de informação sem nunca processar nada. Você absorve, 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 mas nunca digere. E aí você se pergunta por que não consegue pensar com clareza, por que não consegue tomar decisões, por que se sente emocionalmente confuso o tempo todo, por que tem tantas informações na cabeça, mas nenhuma sabedoria. É simples, você nunca deu ao seu cérebro o tempo necessário para transformar informação em conhecimento, experiência em aprendizado, sensação em compreensão. Você está constantemente enchendo o copo, mas nunca deixa a água assentar. E tem mais. Esse evitar constante do tédio está literalmente reconfigurando seu sistema de recompensa. Seu cérebro está sendo treinado para precisar de estímulos cada vez mais intensos e rápidos para se sentir minimamente engajado. É por isso que você não consegue mais ler um livro. É por isso que conversas profundas parecem cansativas. É por isso que até as coisas que você amava fazer agora parecem sem graça. Não é porque você mudou, é porque você está viciado em dopamina rápida e superficial. E o tédio, que deveria ser neutro, agora se sente como abstinência. Você não está lidando com tédio, você está lidando com um sistema nervoso viciado em estímulo. Deixa eu te mostrar como isso aparece na vida real. Pense na última vez que você estava numa fila, ou numa sala de espera, ou esperando alguém que está atrasado. O que você fez? Se você é como a maioria das pessoas, pegou o celular em menos de 5 segundos. Scroll automático, Instagram, TikTok, notícias, qualquer coisa, cérebro imediatamente distraído. Mas a pessoa que entende como a mente funciona, ela faz o oposto. Ela deixa o tédio acontecer. Ela olha ao redor, observa as pessoas, respira fundo, deixa os pensamentos vagarem sem direção. E é exatamente nesse momento improdutivo que surgem as ideias que ela estava buscando há semanas, as respostas sobre aquele projeto, a clareza sobre aquele relacionamento, a solução para aquele problema que parecia impossível. Ou pense naqueles momentos antes de dormir. A maioria das pessoas está grudada no celular, rolando vídeos até literalmente apagar com o telefone na mão. Elas têm tanto medo do silêncio mental que preferem adormecer mentalmente exaustas a ficar 5 minutos sozinhas com os próprios pensamentos. Mas quem entende o valor do tédio? Simplesmente desliga tudo e deixa a mente devagar. E de repente, aquela decisão difícil que estava enrolada há meses fica cristalina. Aquele sentimento confuso finalmente ganha nome. Aquela conversa que precisa acontecer se torna óbvia. Porque o tédio não é a ausência de pensamento. É o espaço onde o pensamento real, profundo e integrado finalmente tem permissão para acontecer. Enquanto a pessoa comum está ocupada se distraindo da própria vida, a pessoa que abraça o tédio está ocupada entendendo a própria vida. E aqui está a parte mais perturbadora de tudo isso. Quanto mais você evita o tédio, mais ansioso você fica. Parece contraditório, não é? Você pensaria que manter a mente ocupada o tempo todo seria a solução para a ansiedade. Mas é exatamente o oposto. Porque cada experiência, cada conversa, cada emoção que você vive durante o dia cria loops abertos no seu sistema nervoso. São ciclos que precisam ser fechados, processados, integrados. E quando você nunca dá espaço para isso acontecer, esses loops ficam acumulando. Decisões não processadas, emoções não digeridas, tensões não resolvidas. E então você se pergunta por que não consegue relaxar mesmo quando está descansando? Por que sua mente não desliga? Por que você se sente constantemente no limite? É porque descanso de verdade não é entretenimento passivo, não é Netflix, não é scroll infinito. Descanso real é permitir que a mente fique ociosa, é dar ao cérebro a chance de fechar os ciclos do dia.
Estudos em neurociência mostram que pessoas com maior tolerância ao tédio apresentam níveis significativamente mais altos de criatividade, melhor regulação emocional e menor dependência de estímulos externos para se sentir bem. O tédio não é a ausência de vida, é o espaço onde a vida finalmente se organiza dentro de você. Então, o que você precisa fazer? É mais simples do que parece, mas vai exigir coragem. Pare de tratar o tédio como um inimigo a ser eliminado. Da próxima vez que ele aparecer, aquela sensação de vazio, aquele desconforto de não ter nada para fazer, não corra, não pegue o celular, não ligue à TV, não procure alguma tarefa urgente. Apenas fique ali, sente com a sensação, observe o desconforto sem tentar consertá-lo. Deixe a mente vagar para onde ela quiser ir. Nos primeiros minutos vai ser estranho, quase insuportável. Você vai sentir aquela coceira mental, aquela urgência de fazer alguma coisa. Isso é normal, é o seu sistema nervoso reclamando porque você quebrou o padrão viciante. Mas se você resistir, se você deixar o tédio existir sem julgamento, algo extraordinário vai acontecer. Você vai notar que do outro lado do tédio não existe um abismo, existe uma porta. E do outro lado dessa porta está a versão de você que pensa com clareza, sente com profundidade e vive com presença. O tédio não é o fim da sua capacidade de sentir, é o começo da sua capacidade de sentir coisas reais. O mundo vai continuar te vendendo a ideia de que você precisa estar sempre ocupado, sempre estimulado, sempre conectado. Toda a estrutura da sociedade moderna lucra com a sua incapacidade de ficar sozinho com você mesmo. Mas agora você sabe a verdade. O tédio não é um problema a ser resolvido, não é um buraco a ser preenchido, não é um sintoma de uma vida sem sentido. É um sinal de que o seu cérebro está finalmente conseguindo fazer o que ele precisa fazer desde o início: respirar, processar, integrar, descansar de verdade. E enquanto o mundo inteiro está correndo em círculos tentando escapar do vazio, você pode fazer a escolha mais radical de todas: simplesmente parar e deixar o vazio te ensinar. Se você quer continuar descendo comigo nas profundezas da psicologia real, se você quer entender a mente humana num nível que poucos alcançam, inscreva-se agora neste canal. Porque o verdadeiro autoconhecimento não está nos livros que você consome, está no silêncio que você tem coragem de habitar. Nos vemos no próximo vídeo.